Boa tarde a todos. Como podem perceber, eu falo português. Eu sou brasileiro, eu acho que sou o único brasileiro participante do evento hoje. Eu vou falar bem devagar, porque eu sei que falo muito rápido até em português, então espero que falando português devagar a gente consiga se entender. Eu nasci no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, perto do Uruguai, então sempre fui acostumado a ouvir pessoas falando espanhol. Sempre gostei bastante de ouvir o espanhol e entendo bastante. Gostei bastante das apresentações anteriores e consegui entender muita coisa. Então, acho incrível que temos essa oportunidade de integração latino-americana com brasileiros e pessoas de outras partes da América Latina apresentando. A minha apresentação se chama Oportunidades de Estágio no Gnome com o Google Summer of Code e com a Outreach. Para começar, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou desenvolvedor do Gnome desde 2010. Eu comecei muito jovem, eu aprendi a desenvolver graças ao Gnome e hoje em dia eu trabalho profissionalmente com o Gnome na Red Hat. Então, eu sou bastante privilegiado por poder trabalhar em tempo integral com o Gnome. Sou mantenedor do Gnome, então você vai configurar a sua rede, um usuário, configurar impressão, configuração de mouse. Então, é um grande hub de muitas coisas que acontecem no Gnome. Então, eu acho legal trabalhar no configurações, porque integra muita coisa. Eu falo com muitas pessoas e é um projeto que toca em várias partes do projeto Gnome. Outra coisa que eu trabalho é com o Gnome Boxes. O Gnome Boxes é uma aplicação de virtualização. Então, é um programa do Gnome que é similar ao VirtualBox, ao VMware, e permite que se rode um sistema operacional virtualizado. O Gnome Boxes é bastante útil para a comunidade de Gnome porque é o que se usa para desenvolver o projeto. Então, se você quer testar a última versão do Gnome ou você quer testar como o Gnome se integra com outros componentes, máquinas virtuais é uma maneira de se fazer isso, e o Gnome Boxes é uma aplicação que faz isso muito fácil. Então, é algo que eu sou bastante orgulhoso de trabalhar e eu acho que é algo que é bastante útil. Eu também sou bastante envolvido nessas coisas de comunidade. Eu acho que o projeto Gnome precisa focar bastante na sustentabilidade. Então, trazer novos desenvolvedores, trazer novos contribuidores em várias áreas, não só desenvolvimento, mas também tradução, documentação, design, trabalho artístico. Então, eu acho que se envolver com esse trabalho de comunidade permite que a gente traga mais pessoas e renove a comunidade e mantenha ela viva por muitos e muitos anos. Eu aprendi muito com as pessoas que estavam no Gnome quando eu comecei muito jovem, e eu gosto bastante desse conceito de você passar adiante o que você aprendeu de graça e que foi muito valioso na sua vida para outras pessoas passar à frente. E por causa disso eu também comecei a trabalhar nesses programas como o Google Summer of Code e o Outreach. Então, como coordenador, eu ajudo a definir quais são os projetos que o Gnome vai ter no ano nesses programas de estágio. Eu lido com gerência de mantenedores, de mentores, participantes. Então, é um trabalho de fazer com que os estágios aconteçam. E é basicamente uma maneira que eu sinto que posso contribuir com o Gnome. Eu menciono aqui a minha história porque eu comecei num programa de estágio desses, no Google Summer of Code. Então, a minha jornada do Gnome também é a maneira como eu quero incentivar vocês a participarem, porque eu construí uma carreira com software livre, trabalhando com o projeto Gnome, graças a esses programas, graças à comunidade Gnome, e é por isso que eu quero contar a minha história. Eu comecei com traduções, eu traduzia o Gnome para português do Brasil. Eu notei quando a primeira vez que eu comecei a usar Linux que algumas palavras não estavam traduzidas, elas estavam em inglês. Naquela época eu não falava inglês muito bem, então eu também utilizei disso como uma oportunidade de estudar inglês. Então eu estava traduzindo o Gnome e aprendendo inglês ao mesmo tempo, e foi bastante útil porque é essencial falar a língua inglesa para trabalhar num projeto global como o projeto Gnome.
A outra coisa que eu acho que foi bastante útil trabalhar com traduções foi entender a dinâmica do projeto, entender os ciclos, entender as relações. Então, mesmo sendo só um tradutor, mesmo não contribuindo diretamente em coisas muito críticas do projeto, eu já entendi naquele momento qual é o processo de lançamento, quem são as pessoas envolvidas, qual é o cronograma de lançamento do projeto. Isso me deu uma certa introdução ao desenvolvimento de software. Foi a primeira vez que eu entendi como os programas de computadores estavam sendo feitos, como eles eram profissionalmente feitos, né? Então, por causa disso, por causa dessa empolgação que eu tive de poder fazer uma contribuição de tradução, essa tradução ser aceita e depois eu poder utilizar ela e também a questão de eu compartilhar sobre esse mundo do universo Linux com os meus amigos e os meus amigos poderem ver a tradução que eu fiz no computador deles, isso me motivou bastante. Eu achei sempre muito mágico essa ideia do software livre de que com apenas um computador e uma internet, você consegue fazer parte de algo que é tão significante, que é tão importante para muita gente, e tem muitos, muitos usuários. Então, isso me motivou bastante, e aí eu resolvi estudar a ciência da computação, que na época eu ainda estava bastante indeciso sobre o que eu queria fazer profissionalmente, e esse entendimento do processo de desenvolvimento de software foi um empurrão que me impulsionou a estudar a ciência da computação. Na universidade, nós tínhamos um grupo de usuários de Linux, e lá eu descobri sobre o programa Google Summer of Code. Então, o Google Summer of Code foi uma oportunidade de participar da comunidade GNOME de maneira remunerada, que me ajudou na universidade também, porque também contabilizou como pontos, créditos para a minha formação na universidade. E foi uma oportunidade de poder encontrar os desenvolvedores do GNOME que eu meio que assistia na internet, as pessoas que eu via como meus ídolos, as pessoas que desenvolviam os projetos que eu uso. E com o Google Summer of Code eu comecei a colaborar com eles, poder conversar com eles e até viajar para Guadec, que era o evento do GNOME que aconteceu naquela época, em 2012. Meu primeiro evento foi em La Coruña, na Espanha, na Galícia, e foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi uma oportunidade única que o Google Summer of Code, que a Fundação Gnome me proporcionou, que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. E estar naquele evento e as amizades que eu fiz, o aprendizado que eu tive, me motivou ainda mais para continuar envolvido. Eu passei 3 ou 4 anos ainda depois do Google Summer of Code contribuindo com o Gnome nas horas vagas, quando eu tinha tempo. E apareceu uma oportunidade, assim que eu finalizei a minha graduação, a universidade, de trabalhar para uma empresa brasileira que estava sob contrato com a Endless. A Endless estava desenvolvendo na época o seu sistema operacional, o Endless OS, que é um sistema baseado em Linux, na época baseado em Debian, eu não acompanho muito hoje em dia, não sei se ainda é, e também baseado nas tecnologias do GNOME. Então, eu trabalhei nessa empresa brasileira desenvolvendo partes de alguns aplicativos que faziam parte do Endless OS, aplicativos na área de educação, aplicativos com esse foco em pessoas utilizar o computador como uma ferramenta de aprendizado. Foi algo bem, bem importante para mim, porque foi a minha primeira experiência profissional trabalhando como um desenvolvedor de software. E depois disso eu fiz muitos amigos nessa comunidade Gnome, e eu soube que a Red Hat estava contratando para o seu time de desktop, o pessoal na Red Hat que desenvolve o GNOME, que contribui com o GNOME. Existem vários desenvolvedores do GNOME que são pagos pela Red Hat, então a Red Hat me paga para trabalhar com isso, mas também nós temos desenvolvedores no Shell, nós temos desenvolvedores no GTK, que é o toolkit gráfico que nós utilizamos. Então, me senti muito privilegiado de trabalhar numa empresa que contribui com um projeto de software livre e que permite que eu trabalhe nesse projeto de software livre como parte do meu trabalho. Eu também cuido da parte downstream dos meus projetos, então dessa relação com os consumidores da Red Hat que utilizam o GNOME no Red Hat Enterprise Linux. Então, muito do trabalho que eu faço também é downstream, mas ainda assim muito relacionado com o que eu faço upstream, e o desenvolvimento ele é totalmente upstream. Então, eu acho muito bom que a gente não tem programas que não fazem parte da comunidade livre, que todos os programas que você usa no Fedora, eles são os mesmos que você vai ter no Red Hat Enterprise Linux. Então, essa postura de
upstream first, que a Red Hat tem, de desenvolver tudo em público, é algo que sempre me atraiu para a empresa e que me fez mais ainda empolgado em continuar trabalhando com o GNOME. Nessa apresentação, eu ainda quero falar bastante sobre por que participar nesses programas, quais são as motivações, o que você tem a ganhar, quais são os seus benefícios. Depois eu ainda vou explicar um pouco dos detalhes do programa Google Summer of Code e também do Outreach separados. Eles são programas muito parecidos, o Outreach foi criado inspirado no Google Summer of Code, mas eles têm um formato um pouco diferente, umas particularidades diferentes de quem pode participar e como é o cronograma de participação. Outra parte que eu quero abordar ainda hoje é a primeira contribuição. No programa Google Summer of Code, a gente tem uma expectativa no GNOME que você vai fazer uma contribuição pequena, trivial, algo fácil para uma pessoa que é nova no projeto, mas essa contribuição vai ser... Você vai demonstrar que você já sabe o básico para poder entrar no projeto. Nós queremos pessoas que são novas no GNOME, que não têm experiência de desenvolvimento, mas que já sabem um pouco sobre desenvolvimento de software em geral. Pessoas que têm introdução à programação, pessoas que sabem usar ferramentas de controle de versão, esse tipo de coisa. E depois a gente vai ter um espaço para perguntas, caso vocês ainda queiram saber um pouco mais sobre isso. Portanto, sobre os benefícios de trabalhar com software livre, a minha história é um grande exemplo, mas eu também acho que é um exemplo muito extremo, que é uma pessoa que começou a trabalhar com software livre e teve o privilégio de poder continuar a sua carreira só trabalhando com software livre. Mas ainda assim acho que, embora esse meio seja muito nichado, assim, poucas oportunidades de emprego, ainda acho que muito do trabalho de software livre que você faz vai te ajudar a conseguir outros trabalhos, outras oportunidades de carreira que você dificilmente consegue ter trabalhando com software proprietário, por ter essa dificuldade de poder mostrar o seu trabalho. Quando você contribui com um projeto de software livre, você constrói um portfólio, um perfil na internet das suas contribuições. Alguém consegue ir numa ferramenta de busca e achar o seu código, achar o que você fez e também achar as suas interações com outras pessoas e todas as outras partes do processo de desenvolvimento de software que não são necessariamente escrever código, mas também são essenciais para a entrega de software. Outra coisa são os relacionamentos, o networking. As pessoas que você conhece nas comunidades de software livre são geralmente pessoas talentosas, pessoas com bastante capacidade de comunicação e interesse em construir essas parcerias com pessoas que também são do mesmo universo. Né? Existe uma cultura hacker, uma cultura maker, pessoas que gostam de criar as suas próprias coisas de maneira independente, de maneira livre. E eu acho que o software livre possibilita que você se conecte com pessoas que têm essa mesma mentalidade e cria essas relações que pode ter benefícios profissionais também. A capacidade de colaboração, como eu mencionei, quando você vai pesquisar o nome de uma pessoa que tem um legado com software livre na internet, você também encontra as respostas nas issues no GitLab, por exemplo, ou no GitHub, as mensagens nas listas de discussões, nos fóruns. Então, você também consegue entender como esse profissional reage em projetos colaborativos, projetos com muito mais pessoas. A gente, quando começa a programar, muito tem a impressão de que o código é a coisa mais importante do projeto de software livre, no projeto de software em geral. E eu acho que um grande aprendizado de trabalhar com software por muito tempo é entender que software é sobre pessoas. Que software é sobre conseguir criar ambientes de colaboração onde pessoas com ideias diferentes, com mentalidades diferentes, consigam juntos contribuírem para construir algo juntos. Então, eu acho que ter essa capacidade de se comunicar, entender o outro e negociar, às vezes as coisas não serão como você quer, você vai ter que também entender essa relação de dar e receber num projeto de software livre. Muitas vezes você vai ter que aceitar determinadas decisões para que as suas próprias decisões possam ser aceitas. Então, toda essa atividade sendo registrada publicamente na internet é uma de grande ajuda no processo de recrutamento. Na Red Hat, por exemplo,
se dá bastante ênfase em recrutar pessoas com experiências de projetos de software livre. Então, eu já participei de alguns painéis de entrevista de candidatos, onde a gente priorizou bastante entender quais foram os projetos que o candidato participou, quais os aprendizados, quais foram as principais dificuldades nesse tipo de projeto. Então, muito mais fácil entender a capacidade e o nível de um desenvolvedor quando você tem tantas evidências disponíveis em comparação com um currículo, com um resume que tem uma descrição puramente acadêmica, uma lista muito compacta, e é às vezes difícil de entender realmente qual é o nível do candidato em coisas que talvez não sejam tão técnicas, mas subjetivas do processo de desenvolvimento. Outra coisa muito legal é a mentoria. Existem muitas pessoas que estão dispostas a se conectar com desenvolvedores mais novos e fazer essa passagem de conhecimento. Eu já conheci muitas pessoas que me ajudaram no projeto Gnome também, em determinados tópicos, e eu acho que tem muita gente nesse espaço que está com esse interesse de aprender e ensinar. Então, oportunidade muito grande de utilizar isso para aprender alguma coisa com os especialistas. Muitos dos contribuidores de software livre são os especialistas nas suas áreas, e você poder mandar uma mensagem para o desenvolvedor da tecnologia que você usa e obter uma resposta e poder colaborar e dar uma opinião é algo muito importante, eu acho muito motivador. Bom, já começando com os programas, o Google Summer of Code é um programa, como o nome já diz, da Google, que tem o objetivo de incentivar que pessoas participem de projetos de software livre. Eu quero dar uma abordagem um pouco focada no projeto GNOME, porque esse é um evento do GNOME, eu vivo dessa comunidade, mas o projeto Google Summer of Code engloba muitos outros projetos. Nesse link curto que eu tenho no meu slide, vocês conseguem ir até o site do Google Summer of Code, mas também é muito fácil de encontrar o site deles em uma busca. E na parte de organizações participantes, você consegue perceber a quantidade de oportunidades que existem nesse tipo de programa. Então, não só no GNOME, mas também no KDE, no LibreOffice, Firefox. Eu estou com a página das organizações que estão participando do Google Summer of Code esse ano, e estou vendo, são mais de 200 organizações. Então, tem Chromium, tem a Wikimedia Foundation, Inkscape, OpenCV. Então, você pode escolher a organização que deseja participar em função do seu contexto. Qual é o software que você usa, qual é a linguagem de programação, a tecnologia, a stack que você gosta e está mais interessado em aprender e se desenvolver nessa direção. Eu acho que é bastante importante decidir o que você gosta e trabalhar com o que você gosta. Eu acho que é o que motiva, o que cria esse ciclo de você utilizar o seu software, resolver os problemas no seu software e cria esse ciclo de dog feeding, que se chama. O Google Summer of Code começou como um programa acadêmico, então você tinha que estar com um vínculo universitário. Mas agora, recentemente, nos últimos 2 anos, eles mudaram a elegibilidade e você pode participar no Google Summer of Code sendo uma pessoa novata no software livre. Se você não tem experiência com outros projetos de software livre, você é um programador iniciante, você já pode participar. Então, isso abriu muitos horizontes para outras pessoas participarem, porque a restrição do Google Summer of Code anterior só para participantes da academia era um tanto restritivas, principalmente num mundo tão diverso, onde nem todo mundo tem o privilégio de estudar numa universidade, mas muitas pessoas aprendem a programar por conta própria, já com um amplo acesso à internet ou outros cursos de programação, cursos técnicos, que não necessariamente qualificariam para participar no Google Summer of Code no passado, mas hoje em dia já é muito mais flexível. Então, nós estamos bastante contentes com essa mudança do programa, porque permite que, pela perspectiva da comunidade Gnome, que nós tenhamos muito mais participantes. Então, com muito mais participantes, a gente também consegue selecionar quais são as pessoas que estão muito mais motivadas, que têm mais capacidade de começar, digamos, com o pé direito e fazer o trabalho certo. No Google Summer of Code, você precisa fazer uma proposta de projeto. Então, você precisa criar um documento PDF onde você vai convencer a organização de que vale a pena financiar, patrocinar o seu projeto durante o estágio.
Então, no projeto Gnome, a gente tem um template que basicamente descreve como uma boa aplicação, como uma boa proposta deveria ser. Toda proposta precisa ter um mentor, uma pessoa que vai coordenar esse projeto, que vai ser a pessoa fazendo a revisão e a transferência de conhecimento para com o estagiário. Então, o que nós esperamos na comunidade Gnome é que nós vamos listar várias ideias de projetos para que pessoas possam escolher dessas ideias, mas também nós queremos sempre manter essa porta aberta para que as pessoas proponham seus próprios projetos, discutam eles com esses possíveis mantenedores e a gente traga ele para o Google Summer of Code. Então, portanto, todo ano, quando tem um anúncio de participação do Gnome no Google Summer of Code, você vai ter uma lista de projetos recomendados, ideias de projetos. Mas se você também tem uma ideia de eu gostaria de implementar determinado recurso no Gnome Shell ou no arquivos, no Files, né, no navegador de arquivos do Gnome ou talvez no Gnome Boxes, uma oportunidade que o Google Summer of Code permite é que você contate a comunidade, converse com os desenvolvedores e proponha para eles que esse projeto seja parte do programa Google Summer of Code. Então, nós já tivemos muitos projetos que foram propostos pela comunidade de desenvolvedores, mas também projetos que vieram dos estudantes e que fizeram bastante sucesso, assim. Então, existe essa possibilidade que não existe no programa que eu vou falar depois, o Outreach. O Google Summer of Code também mudou recentemente na questão do tempo de trabalho. Uma grande dificuldade histórica do programa Google Summer of Code é que ele acontece no verão do hemisfério norte. Então, ele já automaticamente torna muito difícil para que pessoas do sul global participem, porque geralmente as férias do trabalho, as férias da universidade não acontecem no mesmo período que é o verão do hemisfério norte. Então, agora o Google Summer of Code tem uma flexibilidade de cronograma também. Eles aceitam propostas de projetos que vão ser feitos de uma maneira mais intensa, onde o desenvolvedor, o estagiário, se espera que o estagiário trabalhe muitas horas em um curto período de tempo, e você também pode ter um projeto que seja mais longo, ou seja, o estagiário vai trabalhar na mesma quantidade de trabalho, mas num período mais longo, já permitindo uma diferença de calendário, para caso a pessoa precise trabalhar, também pessoas que têm outras ocupações, cuidar de familiares, crianças. Então, eu acho que essas mudanças no cronograma também tornaram o programa muito mais acessível, muito mais inclusivo. Então, também estamos bastante contentes com essa mudança recente do programa. O programa Google Summer of Code acontece uma vez ao ano. Então, é bem interessante você começar a se preparar no ano anterior. Então, por exemplo, começar agora para participar no ano seguinte. O programa começa por volta de fevereiro e março. Eles ainda não anunciaram qual vai ser o cronograma do ano que vem, mas historicamente ele começa por volta do fim de fevereiro, começo de março. E esse é o período onde você deve contatar a comunidade e discutir propostas de projeto. Você manda uma mensagem para o desenvolvedor e discute. E se a gente fosse trabalhar com isso no Gnome, eu tenho essa experiência, eu gostaria de aprender isso. Então, esse é o período onde você deve trabalhar na sua proposta de projeto. E também trabalha na sua primeira contribuição, que eu vou falar mais adiante, que é também um pré-requisito para participar do programa. Então, se familiarizar com o projeto. Portanto, nós estamos praticamente 4 meses antes do programa, então eu acho que é um tempo bom para quem quer se envolver com o projeto Gnome. Já recomendo, instale o Gnome, utilize a versão mais nova dos aplicativos, então aprenda como utilizar os programas mais novos, como utilizar a versão mais nova, aprenda como reportar issues, como reportar bugs, problemas no projeto, tente entender o que cada parte do projeto contribui para o produto final. Então, eu acho que 4 meses é um período bom para começar. Tem bastante material sobre como começar contribuindo com o Gnome, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. O programa Google Summer of Code também tem as avaliações. Portanto, após selecionado, o participante tem no cronograma um período de alguns meses, de algumas semanas, que se chama Community Bounding Period,
que é o momento onde você vai entender como a comunidade funciona. Então, se espera que você crie as suas contas na comunidade, que você entre nos canais de comunicação dos projetos, que você mande mensagens para as pessoas que participam do projeto para demonstrar seu interesse e fazer perguntas. E depois disso, a gente já começa na primeira fase de contribuição de código. Então, existe um período que dependendo do cronograma que foi aceito para esse estágio, como eu disse anteriormente, nós temos uma flexibilidade de cronogramas agora, mas nós temos um primeiro período de código, onde você começa a trabalhar você com o seu mentor, e depois existe uma avaliação que se chama de Midterm Evaluation, que é a avaliação do meio do programa. Nessa avaliação, o estagiário vai avaliar o mentor e o mentor vai avaliar o estagiário. Se o mentor e a comunidade estiverem contentes com o trabalho que o estagiário já demonstrou, interesse, dedicação, eles permitem que o estagiário continue participando do programa até o fim. No fim do programa também existe uma outra avaliação, da mesma forma, ambos se avaliam, e se aprovado, o estagiário recebe um certificado do programa Google Summer of Code e o pagamento final. Eu não tinha mencionado isso, mas ambos os programas são remunerados. Eu acho que a importância de eu estar falando sobre isso é porque projetos de software livre carecem de contribuidores que tenham tempo livre. Projetos de software livre costumam ser desenvolvidos por pessoas com privilégios de ter tempo livre, computador, internet, e existe muita dificuldade para pessoas que não têm esse privilégio. Então, eu acho que esses programas permitem que você consiga ter uma maneira de ganhar um pouco de dinheiro e trabalhar por um período de tempo. O Google Summer of Code, hoje em dia, utiliza um cálculo que se chama Big Mac Index, para definir qual é o valor para cada país. Então, é um valor ajustado para a realidade de cada país. Mas costuma ser um valor por volta de $3.000 e até 4, 5 mil dólares. Quando eu participei, em 2012, era $5.000 no Brasil, era muito dinheiro para o Brasil em 2012. Então, foi algo que me permitiu comprar um laptop. Eu não tinha um computador, eu utilizava o computador da minha universidade, me permitiu melhorar a minha conexão de internet, ajudar a minha família também, e me permitiu não ter que trabalhar naquele ano, porque foi um dinheiro suficiente para mim poder ajudar com as contas da minha família e não ter que procurar um emprego. Ainda era muito jovem, eu tinha 17 anos quando eu participei, então foi um privilégio muito grande, e é sobre isso que eu gostaria de incentivar aqui, que esses programas de estágio remunerado são uma oportunidade para quem não tem o privilégio de fazer software livre como um hobby nas suas horas vagas, como divertimento, mas sim uma pessoa que também tem esse interesse de começar uma carreira profissional como software livre. Portanto, nesse endereço g.co/gsoc tem todas as informações do site do GSOC. E agora nós vamos falar um pouco sobre o Outreach. O Outreach foi um programa que eu coloquei esse tópico sobre história, porque a história do Outreach é bem interessante, porque ele começou no GNOME. Quando o projeto GNOME começou a participar do Google Summer of Code, se percebeu essa tendência de falta de diversidade no Google Summer of Code. Basicamente, a grande maioria dos participantes eram homens ou pessoas... eram homens ou pessoas do mundo desenvolvido. Então, o Outreach surgiu como uma oportunidade de criar uma versão do Google Summer of Code para o GNOME que fosse mais inclusivo, focado em diversidade. No primeiro momento, a ideia do Outreach era trazer mulheres para trabalhar com o projeto GNOME. Para quem é envolvido com o projeto GNOME sabe que, historicamente, não é um projeto muito diverso. É um projeto que, embora tenha sido fundado por pessoas do México, como Federico, Miguel e outras pessoas, é um projeto que hoje em dia é muito centrado nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Portanto, existe uma falta de diversidade, como em muitas outras comunidades de software livre, e essa iniciativa é uma maneira da gente tentar mudar esse cenário. O Outreach, quando ele começou, ele se chamava Outreach Program for Women, e ele começou com o GNOME, com dinheiro da Fundação GNOME, e basicamente com essa desenvolvedora, a Marina, que trabalhava com o GNOME, que foi uma das pessoas que encabeçou essa iniciativa e que desenvolveu o projeto de maneira tão boa, tão
de tanto sucesso que se tornou a sua própria organização. Hoje em dia, o Outreach faz parte da Free Software Conservancy, que é uma fundação que ajuda organizações de software livre se legalizarem e também gerenciarem suas finanças e ter a situação legal. E o Outreach faz parte da Free Software Conservancy e o GNOME é considerado um parceiro. E o Outreach hoje em dia tem várias outras comunidades, então, portanto, não é mais um projeto centrado no GNOME, mas tem várias outras comunidades. Todo ano existem 2 edições do Outreach, então são mais chances de participar. E enquanto projetos, eu acho que eles não têm tanta variedade assim quanto o Google Summer of Code, mas eu acho que suficientemente deve ter umas 20 organizações. Eu estou vendo que, por exemplo, a Wikimedia também participa em ambos projetos, o Zulip, além do GNOME tem o Servo, que é essa nova engine de navegadores escrita em Rust, CubeOS, vários outros projetos para vários tipos de interesse, para vários tipos de experiência, linguagens, níveis de programação. Então, também é bastante interessante. O que eu gosto bastante do Outreach é que ele tem essa elegibilidade, então ele só pode participar mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias. No site deles, no outreach.org, tem uma aba de elegibilidade, onde existe mais informação sobre quem pode e quem não pode participar, então eu acho bastante importante verificar isso. E o Outreach também tem algo muito interessante que existe uma mentoria da comunidade que vai trabalhar com o estagiário, mas também uma mentoria por parte dos organizadores do Outreach, que eles organizam um cronograma onde você, quando entra no projeto, vai fazer alguns cursos, eles também têm certos programas de discussões, painéis. Então, o Outreach tem todo um conteúdo extra agregado ao estágio, além do trabalho prático, que é o mesmo que você teria se participasse num programa como o Google Summer of Code. O Outreach teve uma edição agora em dezembro, então, portanto, eu acho que já se encerraram as inscrições para esse ano, mas vai ter uma outra edição em maio do ano seguinte. Então, quem tiver interesse em participar e for elegível para participar, é bem interessante participar. Eu acho que as aplicações começam em janeiro e em maio começa o programa em si. Os estágios começam em maio, o trabalho começa em maio. Então, ambos os programas já no começo do ano, mas também com bastante tempo, já que nós estamos no novembro, outubro, fim de outubro, para quem puder participar. Outra coisa que eu acho bastante interessante mencionar é que o Outreach paga $7.000, então é um valor muito alto que pode ajudar bastante. E o Outreach também é um programa que permite não só contribuições de código. O Google Summer of Code, como o nome já diz, é sobre código, sobre programação, enquanto que o Outreach também aceita outras propostas. Então, se nós tivermos no GNOME um mentor que esteja disposto a coordenar um projeto de documentação, um projeto de design, a gente também consegue patrocinar esse tipo de projeto. Uma grande outra diferença que também vale mencionar é o número de vagas em cada comunidade. O Outreach tem muito menos vagas no projeto GNOME, porque o Outreach ele é financiado pelas próprias comunidades. Portanto, quando você participa no Outreach com o GNOME, o dinheiro que está sendo utilizado para pagar esses estágios é um dinheiro da Fundação GNOME, é um dinheiro que o GNOME arrecadou por doações. Eu acho que a maioria de vocês deve saber que o projeto GNOME é uma organização sem fins lucrativos e nós recebemos doações de empresas e também de indivíduos. Então, esse dinheiro é bastante importante, ele que mantém o projeto, a infraestrutura, que paga os funcionários da fundação e possibilita que nós organizamos eventos, como o GNOME Latam, como a GUADEC. Portanto, o Outreach ele é um pouco mais restrito por causa dessas restrições financeiras que a comunidade tem. Já o Google, eles têm todo esse dinheiro da empresa que eles estão dispostos a gastar com o projeto de software livre. Então, historicamente, nós temos 4, 5 vezes mais projetos no Google Summer of Code. No ano anterior, nesse ano, em 2024, nós já encerramos o programa e nós tivemos 9 projetos no Google Summer of Code e 2 no Outreach. Então, para entenderem essa relação de oportunidades, existem mais oportunidades de vagas no Google Summer of Code justamente
nós temos essa dificuldade de financiar o Outreach. Portanto, doando para a Fundação Gnome, você também está ajudando o programa Outreach, porque nós estamos investindo na nossa comunidade, trazendo pessoas novas por meio desses programas. Então, muito legal. No Outreach, você participa primeiro do projeto outreach.org e depois você escolhe a sua comunidade. Portanto, no Outreach você entra no programa, eles vão fazer alguns treinamentos, existe todo um processo de seleção no Outreach e só depois você vai escolher qual comunidade de software livre, qual projeto você vai desenvolver. Nesse caso, são projetos propostos pela comunidade. Portanto, o Gnome vai propor determinados projetos e você vai ter essa possibilidade de escolher se quer trabalhar nesses projetos ou um outro projeto proposto por uma outra comunidade. Recentemente, nós recebemos umas propostas para o Outreach, para, por exemplo, trabalhar com o Gnome Builder, que é um dos recursos interessantes que nós estamos com interesse de financiar, é uma interface gráfica para fazer commits no Gnome Builder. Então, você está desenvolvendo o seu código e você também pode clicar num botão e escrever o seu commit, você também pode ver os logs. Então, integração com o Git dentro do Gnome Builder é uma das oportunidades. Nós temos várias outras oportunidades também para esse ano, mas como eu disse, as inscrições para esse ano já foram encerradas. Nós estamos sempre nesse trabalho constante de incentivar que desenvolvedores da comunidade proponham projetos para o Outreach para que nós sempre tenhamos muitas opções. Porque muitos dos projetos que você vai trabalhar no Gnome vão ter níveis de complexidade diferentes, vão ser em linguagens de programação diferentes, e você deve achar o que é mais adequado com a sua experiência. E é um programa que se espera que você vai entregar uma contribuição de código no final, então você tem que ser capaz de se desenvolver nesse período de tempo, que é um período relativamente curto. Portanto, outreach.org, para quem quiser saber mais informações específicas sobre o programa. E a outra coisa que eu queria mencionar, que é válida para os dois programas, é como começar contribuindo com o Gnome. É importante, como eu disse, que no Google Server of Code nós pedimos que todas as propostas incluam um link para contribuição. Então, você vai botar o link para um commit que você fez, ou uma pull request, merge request que você fez para algum projeto do Gnome. Não para demonstrar quão bom programador você é, não precisa ser algo muito complexo, muito avançado, mas para mostrar que você entende o processo. Você entende o processo de pegar o código, compilar na sua máquina, modificar, compilar de novo, testar, fazer um commit, enviar esse commit para um Forge, como o GitLab, como o GitHub, e interagir com os mantenedores nesse processo, então aprender como receber um feedback sobre o seu código, modificar ele e enviar de novo para revisão, discutir mudanças, às vezes você vai ter uma opinião, o desenvolvedor vai ter uma outra opinião. Portanto, a primeira contribuição é uma maneira bem interessante para a gente saber que a pessoa está disposta a participar do projeto e tem, de fato, esse conhecimento base. Nós temos agora um site que é bem novo, que é o welcome.gnome.org, que tem todos os links e as informações de uma maneira interativa de como começar com o Gnome. Esse é o lugar que você deve compartilhar com os demais, caso a pessoa pergunte como eu posso começar a contribuir com o Gnome. Lá nós temos instruções de como compilar os projetos, como entrar nos canais de comunicação dos times de desenvolvimento, como achar a documentação, como testar o código. Então, é o ponto de entrada. Nós também estamos desenvolvendo esse site para que ele fique ainda mais fácil de encontrar qual é o projeto que você quer participar. Portanto, uma maneira de selecionar por complexidade, por linguagem de programação e esse tipo de coisa. Outra coisa que é uma maneira legal de começar a fazer a primeira contribuição é ir no projeto que você tem interesse, no GitLab do Gnome, gitlab.gnome.org, e pesquisar pela etiqueta, né, a label Newcomers, que são issues que foram criadas pelos desenvolvedores com um foco de permitir que um contribuidor novo faça uma contribuição. Então, eu como um desenvolvedor, quando tenho algo que é muito simples, tipo um texto que tem que ser modificado, ou um programa que tem uma margem que não está muito legal, que a gente podia modificar a margem, alguma modificação, digamos, mais trivial, superficial,
ela vai ser marcada como newcomers, ela vai ser colocada nessa galeria de projetos para pessoas novas começarem. Então, os desenvolvedores mais experientes vão deixar isso de lado para que uma pessoa nova possa trabalhar com isso. Porque uma impressão que você pode ter de um projeto de software livre é que todos os problemas fáceis já foram resolvidos e agora só as coisas difíceis estão disponíveis. Portanto, esse Newcomers é uma maneira da gente marcar determinados projetos como fáceis. Fazer esse tipo de coisa vai ser algo fácil que vai ajudar você a provar que sabe participar de um projeto de software livre. Outra coisa, como eu disse antes, são os canais de comunicação. Portanto, no welcome.gnome.org você vai ter os links para os canais na rede Matrix para os projetos do Gnome. Então, nós temos canais para o Files, que é o nosso navegador de arquivos, para o Settings, que é o Configurações, Shell, tem uns canais mais genéricos. Então, lá tem bastante informação sobre como entrar nesses canais de comunicação. Uma coisa pessoal que me ajudou bastante a entender o projeto quando eu comecei era simplesmente entrar nos canais e lê-los. Eu passava dias só acompanhando as discussões, o que um desenvolvedor falava para o outro, qual era a resposta para uma dada pergunta, e assim eu já construía um certo entendimento de como o processo funcionava, quem eram as pessoas que participavam das coisas, para mim poder também perguntar. Então, se envolver nesse processo de comunidade, de comunicação, eu acho que é bastante interessante. Outra coisa bastante importante para quem está começando e fazendo a sua primeira contribuição é ter bastante paciência. É difícil começar com um projeto que você não faz parte, entender como a dinâmica da comunidade, quais são as práticas que eles costumam fazer. Cada projeto tem a sua particularidade, nem todo projeto funciona da mesma maneira, e aí você tem que tentar se adaptar a essa dinâmica. Outra coisa bastante importante é que muitos dos desenvolvedores não são pagos para trabalhar em tempo integral. Portanto, você às vezes vai postar uma contribuição de código e vai demorar bastante tempo para obter uma resposta. Às vezes você vai mandar uma mensagem com uma pergunta e também demorar um tempo para obter essa resposta. Então, eu peço que se entenda que as pessoas que trabalham com Gnome também muitas vezes são voluntários ou também têm outras obrigações que não permitem que eles sejam responsivos de maneira tão rápida ou que tenham tanto tempo disponível para dar atenção. Mas com persistência, com paciência, com resiliência, eu acho que é bem possível começar do começo, começar como uso. Eu sou usuário do Gnome, eu gosto de contribuir, eu gosto do projeto, gosto da comunidade e eu quero começar a contribuir. Como eu disse antes, bastante foco em desenvolver o que você usa. Não acho muito útil você contribuir para um projeto que talvez seja algo que você não vai utilizar no dia a dia, porque talvez você não vá ter essa capacidade de entender qual é o planejamento, qual é a estratégia do desenvolvimento e também de encontrar os bugs. Então, procurem contribuir para projetos de software livre que vocês utilizem, que vocês sejam usuários, que vocês sejam partes da comunidade, ou que ao menos você tenha um entendimento sobre a comunidade. Sobre contribuição com o Gnome, eu acho que era bastante sobre isso. Também eu foco no aprendizado da língua inglesa. Muito da comunicação acontece em língua inglesa. E também em escolher quais são os projetos com complexidade para o seu nível. Por exemplo, os settings, como eu tinha dito, as configurações, ele toca aqui em várias partes do Gnome. Então, portanto, quando você está configurando mouse, você está também lidando com bibliotecas como a libinput, que lida com toda a questão de mouse, teclado, esses tablets de desenho. Quando você está trabalhando com a parte de impressão, configurações de impressora, você também tem que trabalhar com o back-end, que é o CUPS, que é o servidor de impressão. Então, o Configurações é um exemplo de um projeto que talvez requeira um conhecimento anterior, que você tenha que se contextualizar um tanto. Mas nós também temos projetos como visualizador de imagens, editor de texto, aplicativos para tocar música, vídeos, notas, calendário. Então, existem vários projetos com vários escopos, vários contextos, e você pode escolher o que estiver mais próximo da sua realidade. Também sintam-se à vontade de contribuir, de perguntar sobre como contribuir, caso você tenha
alguma dificuldade no começo, alguma coisa não está funcionando, não consegue compilar, não consegue achar uma dependência, alguma coisa assim. Eu acho que bastante dos desenvolvedores do Gnome têm esse entendimento de que é importante dar atenção para os novatos e ajudá-los. Nós temos um canal também na nossa rede de comunicações no Matrix, que é o Newcomers, que é um canal especificamente para quem está começando, poder fazer perguntas. Nós temos uns desenvolvedores experientes que voluntariamente participam desse canal e respondem. Então, existem várias oportunidades de como obter informações caso você não consiga resolver os seus problemas por conta própria. Enfim, eu acho que era tudo isso que eu queria dizer hoje. Eu estou bastante contente de poder participar. Gostaria de agradecer todo mundo por organizar. Eu gostaria de agradecer o Daniel, agradecer o Manuel, o Martim, por ter organizado, a comunidade na Colômbia. Gostaria de poder ter tido a oportunidade de ir à Colômbia participar do evento e palestrar fisicamente. Mas eu, por causa do trabalho, eu hoje em dia vivo na República Tcheca, então ainda mais distante do Brasil, mas bastante contente que esse evento de integração da América Latina está acontecendo. Eu acredito que a comunidade Gnome precisa bastante se descentralizar. Eu acho que os nossos eventos costumam ser muito centrados na América do Norte, na Europa Ocidental, o que dificulta bastante por questões de visa, questão de visto de trabalho, visto de imigração, custo de passagens, é muito caro viajar sobre o Atlântico, então espero que a gente consiga organizar mais edições desses eventos e também que vocês comecem a organizar eventos locais na sua comunidade, grupos de usuários. Eu acho que é um projeto muito orgânico e cabe a cada um de nós tomar as rédeas do projeto Gnome e dizer que eu sou parte do Gnome na Colômbia, no Gnome no Chile, Gnome no Brasil, que seria muito interessante que nós tivéssemos comunidades locais, grupos locais que pudessem ajudar as pessoas nesses primeiros passos de começar a utilizar o Gnome, aprender a participar, contribuir com o Gnome. Então, em nome da comunidade Gnome, eu sou bastante contente que isso esteja acontecendo. Muito obrigado mesmo. E eu posso tomar umas perguntas. Eu acho que ainda temos um pouco de tempo para perguntas. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Manuel. Gracias. Gracias, Felipe. Aquí hay preguntas, están Oh, escribiendo preguntas por ahí. Adelante, Daniel. oh, muito obrigado pela sua palestra. É boa falar português muito pronto. Muito bem, então. Outra coisa muito interessante sobre as amizades que nós fazemos nessas comunidades de software livre, né? Tive o privilégio de conhecer o Manuel quando nós tivemos a Guadec em Zacatecas, Martim também conheci em algumas edições da Guadec. Então, muito legal poder fazer essas relações, conhecer essas pessoas maravilhosas que tocam o nosso projeto em vários frontes. Então, muito legal também isso. Então, o Gustavo Pacheco fez a pergunta se você acha que as universidades brasileiras e latino-americanas possuem conhecimento adequado sobre esses projetos. Boa pergunta. Eu, infelizmente, acho que não. Infelizmente, acho que cabe muito a embaixadores em cada universidade divulgar esse tipo de coisa. Eu acho que quando eu comecei a participar no Google Summer of Code, eu descobri por causa do Gnome, não por causa da universidade, e depois comecei a tentar cativar mais pessoas a participar na minha universidade também. Hoje em dia eu vivo na Europa e a minha universidade lá no Brasil, eu ainda todo ano eu mando para eles um flyer, um papel onde eles colocam com os dados do programa para as pessoas participarem e ele fica no mural que nós temos lá na entrada no campus. Então, acho legal que a universidade divulga os programas, mas é uma iniciativa ainda muito orgânica, né, de eu comunicar com a minha universidade. Eu sei que outras pessoas também fazem isso nas suas universidades locais, mas seria muito importante que a gente também começasse a divulgar isso nos meios acadêmicos. Eu acho que são os lugares mais fáceis de encontrar pessoas com os mesmos interesses. Imagino também bastante que o LibreOffice também tenha uma realidade muito parecida com a nossa. Verdade, o Gustavo mencionou ali no chat.
Oye, disculpen, y lo que mencionaba igual Felipe sobre el unirse en comunidades un poco más locales, yo creo que es un buen punto. De hecho, cuando uno parte, de hecho yo partí con Arti, no, pero no conocía a la gente de Genome Chile. Entonces los encuentros Linux fue cuando los conocí y obviamente la bienvenida era, oye, de Argentina, hoy somos del mismo grupo, así que, y ahí empezó obviamente una nueva motivación y más si es Sí, local. Entonces ya ser Genome Chile hacíamos encuentros, éramos parte de los encuentros Linux, entonces ya era un mundo ya como se hace ahora, lo hacemos básicamente para toda Latinoamérica, pero antiguamente era local y de una u otra manera era cómo se motivaba uno, cómo iba aprendiendo. Entonces, ese punto yo creo que es súper importante de una u otra manera recalcarlo. Hay gente de Colombia que nunca ha visto nada al respecto. Sí, es correcto. Es bueno reforzar y básicamente con gente que ha tenido experiencia y comunicarse igual con la gente que obviamente que con nosotros. Obviamente de una u otra manera nosotros hemos tenido igual, quizás ha sido un poco con harto esfuerzo, hemos tenido sus caídas igual, como siempre he dicho, Nana Konomi Oki, te caes 7 veces pero te levantas 8 y sí, obviamente todo puede ser en base a apoyo y a comunicación. No, y la otra es también que Genome Latam trata de impulsar la consolidación o la conexión con esas comunidades que hay en los países, ¿no? Esto lo logramos en México con Genome Latam el año pasado en mm, Zacatecas, lo logramos con WADEC en Guadalajara, también acá en México, que estuvo Felipe, que estuvo Federico y todo el equipo. Entonces, la idea de Genome Latam precisamente es potenciar esas comunidades que sabemos que hay desarrolladores por ahí, o usuarios también, que no tienen que ser desarrolladores especializados, pero empezar a generar la consolidación de unas comunidades de Genome en Latinoamérica. Entonces, por eso la intención de crear ahora Genome Latam en Medellín, sí, o sea, es la intención principal de eso, ¿no? Que los protagonistas de estos eventos sean gentes locales de las comunidades locales. Y en Genome Latam, en esta ocasión en Medellín, pues logramos el posicionamiento, no estoy seguro, Felipe, Daniel, 4 charlas o 5 charlas locales de gente de Medellín. 4, ¿verdad? 4. Está cuatro. bien, o sea, es un buen porcentaje porque impulsamos la comunidad local. La charla de la mañana de Platoedro, fabulosa, en torno a comunidades, a conocimiento abierto, a software libre. O sea, creo que en Colombia, Platoedro, Daniel, sin temor a equivocarme, Platoedro puede ser un buen aliado para potenciar nuestras comunidades Genome Latam ahí en Medellín y de ahí sea el bastión para el resto de Colombia, ¿no? Entonces, esa es la No, de todas idea maneras. de Genome Latam. Disculpa, don Gustavo quería hacer un comentario. Por favor, don Sí, me Gustavo, adelante. escuchan. Mucho gusto, Gustavo. Cierto. Sí, Adelante. Mucho gusto, Mucho Gustavo. gusto, Manuel. Buenas tardes. Boa tarde, Felipe. buenas tardes. Felipe, voy a hablar en español. Creo que vas a comprender sin problemas. Pero para compartir una idea que estamos haciendo en el proyecto LibreOffice, que es con esta dificultad de tener las universidades con la información sobre estos proyectos que también utilizamos para tener nueva gente haciendo código con nosotros. Con esta dificultad, nuestra idea es poner nuestro equipo de mentoría en las universidades a largo plazo, hacer una coordinación con los profesores de las universidades locales, aquellos que tienen interés de tener conocimiento en software libre y hacer un calendario, una agenda de formación con nuestro contenido para ellos en las clases donde hay interés, por ejemplo, de programación en C o programación o, por ejemplo, control de calidad, que es una cosa que tenemos mucho, programación para los iniciantes con Python también es posible. Y con esto hacemos la formación de los estudiantes en las clases con los profes, nuestro mentor más el profe, y así empezamos a poner nuestro conocimiento para que ellos puedan participar de estos proyectos y después Mm, hacer el pago por outreach o también la parte de Google Summer of Code.
Entonces, esto es que estamos empezando con LibreOffice y fue una idea que empezamos a pensar cuando estuvimos en México con Manuel, que hablamos mucho de cómo empezar a la formación de los jóvenes con software libre. Hablamos mucho del caso de México con el tema del servicio social, donde tenemos esto también. Con LibreOffice hacemos esto y esto es lo que hoy estamos haciendo. Y bueno, me parece que tenemos muchos puntos de liga, muchos puntos de conexión. De lo que podemos compartir en nuestras comunidades. Somos muy similares en muchas cosas. Sim. Uma ideia muito boa, gostei bastante dessa proposta. Nós não consideramos nada assim desse tipo antes, mas acho realmente que começar do começo é algo bastante interessante. Gostaria de contatá-lo. Sermos proativos. Nós vamos ter que, em um determinado momento, nós vamos ter que ser proativos para levar a nossa mensagem às universidades. Porque hoje o software proprietário é o que ele faz. O software proprietário faz isso. O software proprietário vai às universidades e fala com os professores, fala com os diretores, y esto nosotros también tenemos que hacer. Eso lo hacemos en México también, Felipe y Gustavo, ya lo hemos platicado. Atraemos a los estudiantes en servicios sociales o en prácticas profesionales que se involucren con estos proyectos y podemos armar la estrategia que ya tenemos con LibreOffice, que nomás es ya armar agenda y empezar a trabajar. Pero Felipe y a la gente de Genome, a Daniel y todos, creo que podemos replicarlo también en Genome para el tema de la usabilidad, porque finalmente es Linux, ¿no? Finalmente es Linux y la usabilidad de Genome. ¿En cuántas distribuciones no está Genome? Yo pienso que en la mayoría, ¿no? Entonces creo que es natural el tema. Imagínense el entrenamiento de Linux, obviamente sobre Genome, yendo a LibreOffice, que es la suite de aplicaciones pues más utilizada por los usuarios. Ahora sí vamos a decirlo, ni siquiera no tecnológicos, ¿no? Cualquier persona puede utilizar eso. Entonces, eso tenemos que hacerlo y creo que lo armamos, Gustavo, y lo replicamos también con la gente de Genome. Yo estoy seguro que a la gente de Genome también le gustará la idea de empezar a generar esas estrategias desde nuestras propias comunidades. Com certeza, eu gosto muito da ideia. De nuestra parte, estamos elaborando una idea que vamos a hablar sobre ella en la conferencia que vamos a tener en Montevideo, pero estamos haciendo la organización, el plan del proyecto y se puede compartir con ustedes para tener más ideas de cómo podemos hacer algo bueno para nuestras comunidades. Demos seguimiento a eso, Daniel. Disculpen, yo creo que ese tema lo podríamos conversar en la sesión porque ya estamos en la hora. Sí. Y obviamente es un tema muy interesante, pero como digo, y da para conversarlo. Gracias. Pero como digo, tenemos que seguir la sesión como corresponde. Así que, Gustavo, te agradecemos y obviamente a Felipe y a Manuel. Muchas gracias, muito obrigado. Y le damos con tenemos que seguir por ese proceso, pero Gustavo, vamos a continuar con ello. Buenísimo. Seguimos. Por todos. Buenísimo. Gracias. Por todos. Dale, Daniel. Gracias a todos. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Ánimo.